Ação. Oi pessoal, tudo bom aí? Estou aqui curtindo umas férias, lavando louça, cuidando da casa. Vida de professor de férias nunca acaba, né? Pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre um assunto que ficou pendente na última aula, que é a questão das classes de palavras, né? E a gente na última aula falou sobre os verbos. Você se lembra o que é um verbo? Verbo é a palavra que informa para a gente uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, certo? Se você pensar em termos de números, a maior parte dos verbos informam ações, né? Existem poucos verbos que falam de ações da natureza e poucos verbos que falam de estado. Então, se você pensar em termos assim bem gerais, você pode associar verbo com ação, né? Então, por exemplo, qual é a ação que o professor Rafael está fazendo agora? A ação de lavar a louça. Lavar, né? Então a palavra lavar informa a ação que eu estou realizando agora. Só que quando a gente usa os verbos, a gente não usa os verbos assim, lavar, cantar, né? A gente faz o que nós chamamos na gramática de conjugar o verbo. Então o Tarzan talvez falasse assim, eu lavar a louça. Mas você, ou o professor Rafael, falará assim, eu lavo a louça. Você percebe que entre a forma lavar e a forma lavo tem uma diferença? Existe uma parte que não muda, que é o lave, L-A-V. Essa parte que não muda, na gramática a gente chama de radical. E a parte que muda é o que a gente chama de desinência. Então toda vez que você usa um verbo, para construir qualquer frase, você pega a raiz do verbo e coloca uma desinência, coloca uma outra palavrinha ou uma letra que vai completar aquela ideia. Então no caso aqui, nosso, eu lavo a louça, né? Eu usei a raiz lavo, mas a desinência o. Né? Passou uma moto agora, né? Atrapalhou bastante. Muito bem. Para que serve a desinência do verbo? Ela serve para indicar para a gente não a ação, mas fatores relacionados com aquela ação. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o tempo da ação. Então a desinência pode informar para a gente quando que aquela ação está acontecendo, né? Então as ações podem acontecer em 3 tempos, na verdade, presente, passado e futuro. E na aula de hoje a gente vai analisar os tempos verbais. Como a desinência vai indicar para a gente o tempo em que a ação aconteceu. Começamos pelo presente. Presente é sempre a ação que acontece enquanto eu falo. Então, se eu estou lavando a louça nesse instante, né? Então eu lavo a louça. Presente. Se eu terminei a ação, ela foi para o passado. Então eu digo que eu lavei a louça, certo? Passado. E se a ação vai ser lá no futuro, eu digo eu lavarei a louça. Ou, como a gente diz na linguagem mais popular, eu vou lavar a louça mais tarde. Não é isso que a gente fala toda vez que manda a gente lavar a louça? Eu vou lavar a louça mais tarde, né? Então é isso, futuro, né? Só que na língua portuguesa, todos esses tempos têm algumas complicações, né? Por exemplo, se eu falo do presente, né? Falo, eu lavo a louça, eu estou falando de uma ação que está acontecendo enquanto eu falo. Mas eu também posso usar o tempo presente para indicar uma ação que eu faço sempre. Por exemplo, eu posso dizer assim, todo dia eu lavo a louça. Ó, a forma lavo, que é do presente, como é uma ação habitual, né, eu usei ela não para dizer algo que eu estou fazendo agora, mas algo que eu faço sempre, né? Todo dia eu estudo português. Eu sei que vocês estão estudando assiduamente português aí, né?
professores estão me contando sobre vocês, e eu aqui sozinho, pessoal. A mão já ficou boa, mas eu ainda não posso voltar. Coisa. Muito bem. O outro uso do presente, do verbo, é para indicar uma ação que vai acontecer no futuro próximo, né? A sua mãe mandou você lavar a louça. Aí você fala, mãe, eu lavo a louça amanhã. Você usa o lavo do presente para indicar um futuro próximo, né? Lava a louça amanhã. Então todas essas são formas de você usar o presente do verbo. Não somente para indicar uma ação que acontece quando você fala, mas em outras circunstâncias que também são aceitáveis na gramática. E o passado? O passado é a ação que já aconteceu. Na língua portuguesa existem 3 tipos de passado. Então, o que vai diferenciar um tipo do passado do outro? É se a ação que aconteceu no passado, ela se completou, se ela é uma ação completa, ou se ela é uma ação incompleta. Então, uma ação completa a gente chama na gramática de passado ou pretérito perfeito. Uma ação incompleta a gente chama na gramática de passado ou pretérito imperfeito. Então, como é que é a ação completa? É aquela que começou e terminou no passado. Por exemplo, eu posso dizer assim que ontem eu lavei toda a louça. Então, a ação de lavar começou e terminou no passado. Agora, quando a ação é incompleta? Quando ela, de alguma forma, foi interrompida enquanto estava acontecendo. Por exemplo, enquanto eu lavava a louça ontem, acabou a água. O sonho de todo lavador de louça, né? Acabou a água, eu não terminei. Então a ação começou, mas não terminou, né? Uma outra ação interrompeu a ação que estava sendo realizada. Enquanto eu lavava a louça, acabou a água. A ação de acabar a água interrompeu a ação que eu estava realizando antes. A ação ficou imperfeita. Então, toda vez que você fala de algo que estava acontecendo e foi interrompido, você usa essa terminação vá, né? Eu lavava, eu andava, eu estava, né? Eu estava dormindo quando tocou o despertador 6:30 da manhã para mim ir ao Cieja. Olha, a ação de dormir estava no meio, foi interrompida, né? Então, a ação incompleta, pretérito ou passado imperfeito. Deu para você perceber a diferença? Espero que sim, né? Uma ação que começa e termina no passado, ação perfeita. Uma ação que começa e não termina por algum motivo, pretérito imperfeito. Um outro uso do pretérito imperfeito são ações habituais. Se eu falo assim, o ano passado, todos os dias, eu lavava a louça. Usei o pretérito imperfeito para indicar uma ação habitual, regular, durante um período de tempo no passado. Seria um outro uso do pretérito imperfeito. E o terceiro tipo de passado é o passado mais que perfeito, ou pretérito mais que perfeito. Quando é que você usa esse tipo de tempo verbal do passado? Quando uma ação começou e terminou no passado, antes de outra ação começar e terminar no passado. Por exemplo, eu lavara toda a louça quando a minha esposa chegou. Então, a ação de lavar já tinha começado e terminado no passado, para minha sorte. Quando a ação da esposa chegar, aconteceu, começou e terminou no passado. A gente costuma usar o pretérito mais que perfeito de uma forma composta, né? A gente costuma falar assim, eu tinha lavado a louça quando a minha esposa chegou, né? Então, tinha lavado é uma forma também do pretérito mais que perfeito, mais popular, que a gente usa mais. Mas a forma, assim, clássica seria lavara, sem um acento agudo, né? Porque é passado. Se você colocar o acento agudo, fica lavará, que aí nós estamos falando do futuro. Então, 3 tipos de passado. Passado perfeito, a ação começa e termina no passado. Passado imperfeito, o pretérito imperfeito, a ação começa e é interrompida por uma outra ação. E o pretérito mais que perfeito,
a ação começa e termina antes de outra ação começar e terminar. Tranquilo? Vamos para o futuro? Existem dois futuros. Existe o futuro simples, que é o futuro a partir do momento que eu falo. A gente fala futuro do presente, né? Então, amanhã eu lavarei louça de novo. Então, é uma ação que eu vou realizar no futuro, né? Então, amanhã eu viajarei para algum lugar, amanhã eu estudarei português. Na linguagem comum, a gente costuma substituir por vou lavar. Amanhã eu vou lavar a louça, amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou estudar. Também é uma forma aceita do futuro simples. E o segundo futuro, a gente chama futuro do pretérito, é o futuro do passado. E aí você fala, puxa, que confusão, né? Não, mas veja, você está no presente e você olha para o passado e aí você cria uma condicional. A chave do futuro do passado é a palavrinha se. Você diz assim, se eu tivesse lavado a louça ontem, eu não receberia uma bronca hoje. Então, uma ação no passado, você calcula as consequências no futuro, né? Geralmente está ligada a alguma coisa negativa, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu lavaria a louça se não tivesse acabado a água. Eu lavaria, né? Então, acabou a água, eu não lavei. Se não tivesse acabado, eu lavaria, né? Então, futuro do passado, né? Eu passaria de ano se tivesse estudado. Então, estude, né? Para que você possa dizer, eu passei de ano, né? No final da nossa rodada. Um outro uso do pretérito, ou do futuro do pretérito, são as frases de polidez, né? Aqueles usos que a gente usa para demonstrar uma certa educação, né? Você chega num lugar, o garçom ou o vendedor vem te atender, você fala, eu gostaria de comprar um vestido. Né? Gostaria é futuro do passado. Né? E a gente usa para não ser grosseiro, né? Não ser rude, dizer assim, eu quero comprar um vestido, me venda um vestido. Você usa, eu gostaria de comprar. É uma outra forma, muito comum aqui no Brasil e em outros países de fala, que falam português, essa forma não é muito usada, eles são mais diretos. Mas aqui nós gostamos de parecer um pouco mais polidos, né? Usamos aí o futuro do passado em situações de polidez. Gente, então é isso, né? Ó, expliquei para vocês os tempos do verbo, né? Então, a desinência do verbo, ela pode informar para a gente não só a ação, mas quando a ação aconteceu e vários fatores relacionados ao tempo em que a ação aconteceu. Eu preparei alguns exercícios que eu vou deixar aí no Cieja para vocês. Então, estudem, façam os exercícios, assistam o vídeo novamente se tiver alguma dúvida. O nosso canal é Parafraseando. Aguardamos vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Deixa eu lavar a louça.